Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais um vídeo sobre a sintática, tá? A gente viu sobre análise sintática. Nós vimos, tem dois vídeos aí que eu falo de sintaxe. Aí nós temos o sujeito e o predicado, tá bom? Eu vou pôr o link aí para vocês depois, quem precisar. E no do sujeito, que a gente viu os tipos de no do sujeito a gente viu os tipos de sujeito. Tá bom? Porque lembra, quando a gente faz análise sintática, a gente tem os termos essenciais, quer dizer, que não pode faltar. Digamos que você tem um carro, tem termo essencial. O pneu é essencial, você não vai comprar um carro sem pneu. Motor é essencial, você tem que ter o motor. Tá? Então, são termos que, quando você faz análise sintática, você vai observar que eles têm que estar lá. Então, a gente tem o sujeito, tá? O predicado, lembra, você acha o sujeito, tudo que sobrar é predicado. Achou o predicado, tá? Acha o predicado. Dentro do predicado, você acha o verbo. Então, a gente tem lá, na do sujeito, os tipos de sujeito. No predicado, a gente tem os tipos de verbo e os tipos de predicado. Tá bom? Aí, hoje, a gente vai ver os termos integrantes da oração. Tá bom? Vou até compartilhar aqui para a gente ir já focando no tema, os que são os termos integrantes da oração. Certo? Como o nome já diz, é o termo que integra, tá? É o termo que integra a oração. Então, a gente tem aqui, ó, termo integrante são os que completam o sentido da oração, principalmente o sentido do verbo ou o sentido de um substantivo. Tá bom? J. Matoso Câmara diz o seguinte: em sentido amplo, qualquer termo que completa numa enunciação a significação do outro, integra-se a ele numa subordinação absoluta, tá? Então, termos integrantes é aquilo que completa o sentido do que vem antes, tá? Que pode ser o verbo ou pode ser o substantivo. A gente vai ver cada um aqui e vocês vão entender isso muito bem, tá bom? Então, a gente tem primeiro os complementos verbais. Como o nome já diz, complemento verbal, verbais completa um verbo. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro o objeto direto, tá? Então, você achou o verbo. Lembra quando a gente estuda o predicado? Dentro do predicado, a gente tem três tipos de verbo. A gente tem o verbo de ligação, eles não precisam de complemento, porque o verbo de ligação só liga o sujeito à sua característica. A gente tem o verbo intransitivo, que também não precisa de complemento, mas a gente tem os verbos transitivos, que precisam de complementos, por isso que vem os complementos verbais. Tá bom? Então, a gente tem o primeiro objeto direto. O que que ele faz? Completa o sentido do verbo transitivo direto, sem preposição, tá? Então, não tem precisa de preposição. Quais são eles? Então, a gente tem, ó, pode ser por um substantivo, o passageiro e o motorista tiraram moedas. Lembra o seguinte, no predicado, no verbo transitivo direto, para ser objeto direto, você vai até o verbo e faz a pergunta o que ou quem. Então, ó, o passageiro e os passageiros e motorista tiraram o que? Moedas. Completou, beleza, tá? Então, aqui a gente tem um substantivo. Pode ser um pronome substantivo, lembra que o pronome substantivo é aquele pronome que está perto de um substantivo. Então, os jornais, tá? Nada publicaram. O certo é assim, os jornais publicaram nada. Publicaram o quê? Nada. Ó, o quê? Atiraram o quê? Publicaram o quê? Nada. Pode ser um numeral, a moça da repartição ganha, aí seria quanto? Tá? Ganha quanto? R$ 450. Porque o verbo ganhar, ele precisa. Quem ganha, ganha alguma coisa. Ganha o quê? R$ 450, tá? Então, moça da repartição ganha o quê? R$ 450. Palavra substantivada. Tem um quê de inexplicável. Aí você tem o quê? Um quê de inexplicável. Lembra que quando fala a palavra substantivada, são palavras que não são substantivos, mas dependendo da situação, dependendo do momento, eles podem fazer a função de substantivo. Isso acontece com o verbo também. Verbo cantar. Fala, cantar é verbo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Mas se eu falar assim, o cantar do pássaro é bonito. O, aqui, por conta dos artigo, ele passou a ser
uma palavra substantivada. É a mesma coisa do que. O que tem várias funções, tá? Mas toda vez que o que vier acentuado e após o artigo, ele é uma palavra substantivada, ele faz a função substantiva, tá bom? E a outra pode ser a oração. Lembra quando a gente estuda oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Então, meu pai dizia o quê? Dizia que os amigos são para as ocasiões, tá? Então, aqui você tem uma oração fazendo o complemento verbal, que é o objeto direto. Então, lembra, objeto direto completa o verbo transitivo direto. A pergunta que se faz é o que ou quem. O que ou quem, tá? Eu falei quanto no ganha, mas não é não. A moça da repartição ganha o quê? Porque quem ganha, ganha alguma coisa, tá? Nesse caso, ganha R$ 450. Beleza? Vamos para o próximo. Se a gente tem um objeto direto, que completa o verbo transitivo direto, nós temos o objeto indireto, que completa o verbo transitivo indireto. Qual a diferença? Ele precisa da preposição, tá? Lembra que o objeto indireto não precisa. Esse precisa da preposição. E ele pode ser representado por pronome oblíquo. Então, pediram-lhe explicações, depois eu falo do lhe, né? Substantivo, gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. É a mesma coisa, ó, voltando no pediram. Pediram a quem explicações? Olha a preposição a. E vai aparecer no lhes, tá bom? Depois eu explico. Aqui com o gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu gosto de quê? De teatro, tá? Pode ser um numeral. Em pleno campo, entregou a encomenda a quem? Aos 11, tá? Ó, a quem? Esse a aqui é preposição, tá? O a aqui é preposição, por isso, aos 11. O pronome oblíquo lhe e lhes, eles fazem a função de objeto direto porque neles está a preposição a e o pronome ele ou ela, tá? Entregou-lhes, entregou a eles. Ó, pediram-lhe, pediram a ele, tá? Então, a preposição a está aqui. Como ela está aqui, esse verbo é verbo transitivo indireto e o lhe é objeto indireto. Tudo bem? Vamos seguir à frente. Aí é que complica. Gente, a coisa parece tão fácil. Ó. Lembra o seguinte, na gramática, como em matemática, se está fácil, está errado. Tá bom? Então, aqui, ó, objeto direto preposicionado. Aí você fala, peraí, mas objeto direto não precisa de preposição. Não, ele não tem que ter preposição. Tá? Lembra que a pergunta do objeto direto é sempre o que ou quem. Mas o que acontece aqui, ó? Objeto direto preposicionado. E agora? São objetos diretos que não precisam de preposição, mas podem vir com a preposição, por uma questão estilística ou para evitar ambiguidade. Então, para evitar que haja ambiguidade ou para ter uma questão estilística, e vocês vão entender nessas orações, usa-se a preposição. Então, ó, a irmã perdoou ao irmão, tá? Se eu tenho aqui só a oração, o irmão, a irmã perdoou, a gente não sabe se é o irmão que perdoou a irmã ou a irmã que perdoou o irmão. Como a gente não tem a certeza, põe a preposição. Ao irmão, a irmã perdoou. Quer dizer que a irmã perdoou ao irmão, tá? Foi direcionado. Não foi o irmão que perdoou ela que perdoou ele. É a mesma coisa aqui, ó. Comi do bolo. Eu comi o quê? O bolo. Quando eu ponho a preposição, porque você pode colocar aqui, ó, comi do bolo. Tudo bem, tirou, não tem problema nenhum. Comi o bolo. Quando eu coloco comi do bolo, significa que eu comi um pedaço do bolo. Se eu falo assim, eu comi o bolo, posso ter comido um pedaço ou posso ter comido o bolo inteiro. Tanto faz. Mas quando eu falo assim, comi do bolo, eu limitei. Eu comi um pedaço do bolo, tá? Ah, e como é que eu vou saber, então, se é objeto indireto, se é objeto direto preposicionado? Muito simples. Você tira a preposição. Se não fizer falta, ele é objeto direto preposicionado. Se fizer falta,
ele é objeto indireto. Por exemplo, gosto. Gosto do quê? Gosto de bolo. Agora, se eu tiro a preposição gosto bolo, fica esquisito, não fica? Fica estranho, fica vago, fica faltando. Então, gosto do bolo ou de bolo. Precisa da preposição, aí eu tenho um objeto indireto. Tudo bem? Seguindo aqui, nós temos objeto pleonástico. O objeto pleonástico, ele vem por conta da figura de linguagem pleonasmo. Lembra quando vocês estudam figura de linguagem, a gente tem ali pleonasmo, subir para cima, descer para baixo, entrei para dentro, sair para fora. Se subiu, vai ser para cima. Essa semana passada, eu estava conversando com os colegas e falei assim, uma multidão de gente. Multidão só pode ser de gente, não tem multidão de cachorro, tá? Então é pleonasmo. Mas o que acontece quando se usa o pleonasmo? O objeto pleonástico, tá? Qual a intenção? Intenção de conferir mais expressividade e tornar mais rico o discurso. Só para isso. Como é que a gente acha o pleonasmo? Simples. Ó, essa oração. Aquela garota via no momento em que tocou o sinal para o recreio. Tá? Esse A aqui é quem? É a garota. Aquela garota é objeto direto. Quando eu digo assim, via, eu vi ela, eu vi a, eu usei o pleonasmo. Porque já aparece aqui, ó, tá? O objeto direto, mas ele é repetido na forma aqui do pronome, tá bom? Vi a. Quem é esse a? Aquela garota. Então, por isso que é pleonástico. Olha aqui o objeto indireto pleonástico. Aos meus pais, dou-lhe amor e carinho. Dou a quem? A eles. Mas quem é eles? Quem é o lhes? Aos meus pais. Como eu repeti, tá? Ele é objeto indireto pleonástico. Lembra porque o lhes significa que aqui tem a preposição que está aqui, ó. A. Então, aos meus pais, dou-lhe amor e carinho. Tudo bem? Objeto pleonástico é quando eu repito o objeto para dar mais ênfase, tornar o discurso mais bonito. Tá bom? Tudo bem que às vezes a gente aprende que pleonasmo a gente tem que deixar. Tá bom? Mas é recurso estilístico. Tudo bem? Vamos seguir em frente agora, tá? Com a próxima coisa, que é o complemento nominal. Tá? O complemento nominal também é um termo integrante, só que com uma diferença. O que a gente viu até agora, objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto pleonástico, são complementos do verbo. Mas dentro do predicado, pode aparecer o complemento nominal, que ele completa o sentido de um nome, não de um verbo. Ele não completa verbo. Então, ele vai completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tá? Nunca um verbo. Então, a gente tem aqui, ó, ele votou contrariamente, é advérbio. Contrariamente a quê? Olha a pergunta que eu faço. A quê? Aos interesses populares. Então, aqui está o complemento nominal. Contrariamente a quê? Aos interesses populares. A água é necessária. A quê? A vida. Necessária é adjetivo de água. Aqui a gente tem um predicado nominal, né? Que você tem o sujeito, o verbo de ligação, tá? Mas aqui, ó, a vida é complemento do adjetivo, tá bom? Por isso que é complemento nominal. E outra aqui, ó, cancelamos nossa ida. Para onde? Aonde? A Bahia, tá? Então, ó, ida é substantivo e a Bahia é complemento nominal de ida, tá bom? Então, complemento nominal eu completo um verbo. Verbo, risca, 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 paga, paga, paga. Complemento nominal eu completo um nome, tá bom? Eu completo um nome. Aí vai falar, tá, mas a pergunta praticamente é a mesma por objeto indireto. Como é que eu vou saber qual é a diferença? Como é que eu vou saber se eu estou falando de complemento nominal ou se eu estou falando de complemento verbal?
Vamos lá ver qual é a diferença. A diferença entre o complemento nominal e o objeto indireto. O complemento nominal sempre vem depois de um nome. As crianças têm medo do quê? Do escuro. Medo é substantivo. Então, do escuro só pode ser complemento nominal, tá? Medo é substantivo. Do escuro, porque quem tem medo do quê? De alguma coisa, do escuro. Já falo com quem? Com você. Falo é verbo. Então, com você, objeto indireto, tá? Então, diferença de complemento nominal e objeto direto. Complemento nominal completa um substantivo, o nome. Objeto indireto completa um verbo, tá? Complemento nominal, nome. Objeto indireto, verbo. Certo? Espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês, tenha ajudado. Depois a gente vai continuar com mais os termos da oração. E inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Certo? A gente se vê na próxima, tá? Um abraço a todos vocês.